Terceiro domingo da Quaresma no seu ciclo C. As leituras da liturgia deste dia convergem para o chamado à conversão. Comecemos pelo Evangelho, que é Lucas 13, versículos do 1 ao 9. Começa o Evangelho evocando Jesus dois episódios históricos, dramáticos, que foram motivo de escândalo para os judeus e de difícil interpretação para eles. O primeiro foi uma repressão brutal da polícia romana dentro do Templo de Jerusalém, em que tinham acabado com a vida de vários galileus que estavam lá fazendo as suas ofertas rituais. E isso foi um grande escândalo para os judeus. O outro episódio foi a tragédia de 18 mortos ao cair a Torre de Siloé. Os judeus faziam a pergunta de como tinham podido ocorrer aquelas desgraças. E interpretavam que Deus teria enviado um castigo àqueles homens porque eram pecadores. No entanto, Jesus no Evangelho de hoje diz: pensais que estes eram mais pecadores do que outros homens porque acabaram assim? E acrescenta: digo-vos que não, e se não vos converterdes todos perecereis. A que se refere Jesus com esta resposta misteriosa? Por um lado, ele nos está, de alguma forma, dando a entender que não nos cabe a interpretação dos porquês da vida, de por que acontecem desgraças nesta vida. Isso é algo que nos ultrapassa e não nos cabe entender. Mas o que nos cabe é descobrir que tudo o que Deus permite que aconteça é o cenário adequado para a nossa conversão. Estamos chamados a fazer a leitura da nossa história pessoal nesta chave. Deus quis que cada um de nós tivesse um cenário concreto para a nossa santificação, para a nossa conversão. Cada um está chamado a florescer onde Deus o plantou. E nesta vida podemos ser abalados por sofrimentos muito grandes. Uma doença, um casamento em crise, filhos com muitos problemas. O meu trabalho, a minha falta de trabalho, a minha honra, levantaram uma calúnia contra mim, as minhas fraquezas, as minhas dependências pessoais, feridas do passado que condicionam o meu presente. Sem dúvida, há cruzes muito pesadas, mas seria um erro dedicarmos-nos a dar pontapés contra o espinho, fazendo uma leitura vitimista, em vez de, com um olhar de fé, reconhecer que essas situações são o cenário em que estamos chamados à conversão. Pois bem, depois de ter sublinhado isso, o Evangelho continua com uma parábola, e vou lê-la literalmente. E disse-lhes esta parábola: um tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela e não o encontrou. Disse então ao viticultor: já vês, há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não o encontro. Corta-a, para que vai prejudicar o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano e, enquanto isso, eu cavarei ao redor e deitarei esterco, para ver se dá fruto dali em diante. Se não, podes cortá-la. Ou seja, depois de Jesus ter feito aquele chamado urgente à conversão, e se não vos converterdes todos perecereis, também se sublinha aqui que ele tem paciência. Jesus tem paciência para que chegue o momento da nossa conversão. E, de facto, aquela figueira tinha estado 3 anos sem dar fruto. Muitos autores, nesses 3 anos, veem uma evocação aos 3 anos de vida pública de Jesus, em que ele tinha estado a pregar, sem obter a conversão de muitos judeus. E então diz: deixa-me dar uma nova oportunidade a esta figueira. Cavarei ao redor, deitarei esterco. Chegou o momento em que Jesus vai subir à cruz. E agora espera que a conversão seja já, não só pela sua pregação, mas também desde a cruz. Seremos convidados à nossa conversão. A cruz de Cristo é a que fará fecunda a pregação de Jesus e o seu chamado à conversão. Esta é a oportunidade daquela figueira. Esta é a oportunidade de cada um de nós convertermos-nos desde a cruz de Cristo.
Vamos à primeira leitura, que é Êxodo 3. É uma leitura que começa com o episódio da sarça ardente. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama. E então Moisés se aproximou e viu um episódio que o maravilhou. Viu uma sarça que ardia, mas o fogo não consumia a sarça. Como é possível que a sarça arda sem se consumir? Então Javé disse a Moisés que se descalçasse porque estava pisando um terreno sagrado. Pois bem, Bento 16, comentando este passo da sarça que arde sem se consumir, diz: o que começou com a sarça ardente no deserto, cumpre-se na sarça ardente na cruz. Curiosa esta reflexão. Se Moisés disse: como é possível que a sarça arda sem se consumir? Nós temos de descobrir como é possível que a morte na cruz queira devorar Jesus, mas não o consome. A morte quer acabar com a vida de Jesus, mas no fundo é a vida, a ressurreição que acaba com a morte. É impressionante. Vou ler novamente esta frase de Bento XVI. O que começou com a sarça ardente no deserto, cumpre-se com a sarça ardente na cruz. Portanto, a cruz é o lugar a partir do qual Cristo nos chama à conversão. É o lugar definitivo perante o qual o coração do homem tem de responder. Na cruz, Jesus abriu-nos a sua intimidade, é o coração aberto para nos chamar à conversão. É o sinal do cristão, a Santa Cruz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.